a Quaresma e o milagre do perdão. Uma pregação do coração. Abertura ao dia começa com Deus. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um momento de oração, de encontro com o Senhor, de pausa nesse mundo tão agitado para respirar a graça de Deus. Que alegria imensa estar aqui com você neste amanhecer. Sabe, cada novo dia que o Senhor nos concede já é por si só um presente inestimável. Você abriu os olhos esta manhã, e isso já é razão suficiente para elevar o coração a Deus e dizer: obrigado, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Antes de qualquer coisa, quero convidar você a fazer uma pequena pausa. Deixe o celular de lado por um instante. Afaste os pensamentos do trabalho, das preocupações, das contas, dos problemas. Por esses minutos que passaremos juntos, que este seja um espaço sagrado entre você e Deus. Porque é isso que a oração é. Um encontro real, vivo, verdadeiro com aquele que nos criou. Nos conhece pelo nome e nos ama sem condição. Estamos avançando na nossa caminhada quaresmal. E a quaresma, meus amigos, não é um tempo de tristeza, é um tempo de graça. É o momento em que a Igreja, com sabedoria milenar, nos convida a olhar para dentro, a fazer uma faxina na alma, a colocar ordem na casa interior. É um tempo precioso que Deus nos oferece para que possamos chegar à Páscoa renovados, transformados, ressuscitados com Cristo. E hoje, neste dia tão especial, o Senhor nos coloca diante de um dos temas mais profundos, mais necessários e, ao mesmo tempo, mais desafiadores da vida cristã. Um tema que mexe com a gente por dentro, que toca nas feridas mais antigas, que provoca aquele desconforto necessário para que a cura aconteça. Hoje vamos falar sobre o perdão, sobre a reconciliação, sobre a libertação que só acontece quando a gente decide abrir mão do peso que carrega no coração. O peso que a gente carrega, sem perceber, meus irmãos, existe algo que muitas pessoas carregam pelo resto da vida, sem nem perceber o quanto isso pesa. É como se fosse uma mochila que vai enchendo devagar, pedra por pedra, ao longo dos anos. Uma pedra da traição de um amigo, outra pedra da injustiça sofrida no trabalho, mais uma pedra das palavras cruéis que alguém disse e que a gente nunca esqueceu. Uma pedra enorme da violência, do abuso, da maldade que alguém nos fez ou fez a alguém que amamos. E a gente vai andando com essa mochila nas costas, curvado pelo peso, achando que isso é normal, achando que guardar mágoa é justo, achando que não perdoar é uma forma de fazer justiça. Mas deixa eu te fazer uma pergunta simples e direta. Essa mágoa que você guarda no coração, ela te fez bem? Esse rancor que você alimenta faz você dormir melhor. Essa raiva que você sente quando lembra daquela pessoa te torna mais feliz, mais livre, mais realizado? A resposta, com toda a honestidade do mundo, é não. O ódio não nos liberta. O rancor não nos cura. A mágoa guardada no coração não pune quem nos feriu. Ela só nos machuca mais. É como tomar veneno esperando que o outro morra. Não funciona assim. E é exatamente por isso que o Senhor Jesus, ao longo de todo o Evangelho, insiste tanto nessa questão do perdão. Não porque seja fácil, não porque a dor não seja real, mas porque Ele sabe, com a sabedoria divina que transcende todo o entendimento humano, que o perdão é o único caminho para a liberdade verdadeira. A palavra de Deus que queima por dentro no Evangelho de São Mateus. Capítulo 5.
Jesus nos apresenta uma das passagens mais exigentes de toda a Escritura. Ele diz, de forma clara e sem rodeios, que a nossa justiça precisa superar a justiça dos escribas e dos fariseus. E isso, minha gente, é muito sério. Os escribas e os fariseus eram pessoas religiosas, cumpriam os preceitos, rezavam, jejuavam, davam esmolas. Eram vistos como exemplos de santidade pelo povo. E Jesus chega e diz: não basta isso, precisa mais. O que precisa mais? Jesus explica: todo aquele que se encoleriza contra seu irmão já está sujeito ao julgamento. Não é só o assassino que mata com as mãos. Quem mata com palavras, quem mata com o desprezo, quem mata com o silêncio do ódio, também precisa de conversão. E então Jesus diz algo que me parece revolucionário, algo que inverte toda a lógica humana. Se estiveres para oferecer teu presente no altar e te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa o presente diante do altar. Vai primeiro reconciliar-te com ele e depois volta e oferece o teu presente. Você está entendendo o que Jesus está dizendo aqui? Ele está colocando a reconciliação acima do ritual religioso. Ele está dizendo que não adianta você vir à missa, rezar, acender vela, fazer promessa. Se o seu coração ainda guarda ódio do seu irmão, da sua irmã, da sua família, do seu vizinho, do seu colega de trabalho, Deus não quer o nosso presente externo. Deus quer o nosso coração. E um coração que não perdoa é um coração fechado para Deus. O que é realmente o perdão? Preciso dizer algo importante aqui, porque existe muita confusão sobre o que é perdoar. Muita gente não perdoa porque acha que perdoar significa fingir que não aconteceu nada, ou que perdoar é concordar com o que foi feito, ou que perdoar é se colocar de novo em situação de risco, de volta para perto de quem te machucou. Não é nada disso, meus amigos. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é justificar. Perdoar não é necessariamente se reaproximar de quem te feriu. Perdoar é uma decisão interior. É você olhar para aquela dor, para aquela ferida, para aquela injustiça e dizer ao Senhor: eu não aguento mais carregar esse peso. Eu entrego isso nas tuas mãos. Eu não vou mais deixar que essa pessoa me prenda, que essa mágoa me domine, que esse ódio consuma o que há de mais bonito dentro de mim. Perdoar é uma libertação que você se dá a si mesmo. Pense comigo, quando você guarda rancor de alguém, quem sofre mais? Você ou a outra pessoa? A outra pessoa, muitas vezes, nem sabe que você está sofrendo. Ela está vivendo a vida dela, dormindo bem, enquanto você passa as noites remoendo, lembrando, sofrendo. O perdão quebra essa corrente. O perdão devolve a você o controle sobre a própria vida interior. A cura que vem do perdão, São Gregório de Narek, um grande mestre espiritual do século X, escreveu em suas meditações penitenciais que o coração humano só encontra verdadeiro descanso quando se abre para a misericórdia, e que toda alma que se fecha no ressentimento se torna prisioneira de si mesma. Que profundidade essas palavras têm! Um coração fechado no rancor é um coração em prisão, e a chave para abrir essa prisão está nas nossas mãos. É o perdão. E o mais bonito, o mais surpreendente de tudo isso, é que a reconciliação cura primeiro aquele que perdoa, não aquele que é perdoado. Quando você perdoa, é você que fica mais leve, é você que respira melhor, é você que sente a paz entrar onde antes havia tempestade. Eu quero te contar algo que aprendi ao longo de muitos anos de ministério pastoral, de acompanhar pessoas em situações
de muita dor. Vi pessoas que sofreram violências inimagináveis, traições devastadoras, perdas irreparáveis. E vi duas categorias de reação completamente diferentes. Vi pessoas que se fecharam no ódio, que deixaram a mágoa apodrecer dentro delas, que cultivaram o ressentimento como se fosse uma planta. E essas pessoas, com o passar do tempo, foram murchando por dentro. Foram perdendo a alegria, a saúde, os relacionamentos. O ódio as foi consumindo lentamente. E vi outras pessoas que, diante das mesmas dores e às vezes de dores muito maiores, escolheram o perdão. Não foi fácil. Não foi de uma hora para outra. Foi um processo, às vezes longo e doloroso. Mas essas pessoas foram florescendo, foram ganhando uma serenidade, uma profundidade, uma luminosidade no olhar que só vem de quem passou pelo fogo e saiu purificado. O perdão não apaga a dor do passado, mas ele nos liberta para viver o presente com plenitude e construir um futuro diferente. O sacramento da reconciliação, a confissão. Meus queridos, não posso falar sobre reconciliação sem falar sobre o sacramento da confissão, porque quando falamos em reconciliação com o próximo, precisamos falar também da reconciliação com Deus. A confissão é um dos maiores presentes que Deus deu à Igreja. É o lugar onde a misericórdia divina se torna concreta, tangível, audível. É o lugar onde você entra carregado e sai leve. Onde você entra com a alma manchada e sai com ela lavada pela graça de Deus. O sacerdote, no confessionário, não é apenas um homem. Ele é um instrumento nas mãos de Deus. Ele é médico que cura as feridas da alma. É pastor que vai atrás da ovelha perdida. É pai que corre ao encontro do filho pródigo que voltou para casa. E quando o sacerdote pronuncia aquelas palavras sagradas de absolvição, algo real e profundo acontece no plano espiritual. Os pecados são perdoados, a alma é renovada, a graça santificante é restaurada ou aumentada. A paz de Deus, que supera todo entendimento humano, entra no coração como uma água fresca num dia de calor escaldante. Se você está há muito tempo sem se confessar, a Quaresma é o momento perfeito para dar esse passo. Não tenha vergonha, não tenha medo. O sacerdote está lá para isso. Deus está te esperando de braços abertos, como o pai da parábola que via o filho de longe e saiu correndo ao seu encontro. Vai à confissão, faz bem à alma, faz bem ao corpo, faz bem a vida inteira. Quando o perdão parece impossível, mas talvez você esteja aqui assistindo a este vídeo e pensando: Padre, o que você está falando é muito bonito, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Você não sabe o que essa pessoa fez. Não tem como perdoar isso. Eu quero dizer para você, com toda a delicadeza e ao mesmo tempo com toda a firmeza que esse momento exige: eu ouço você. Eu acredito na sua dor. Não vou minimizar o que você sofreu. Não vou dizer que foi fácil ou que não importa. Existem feridas profundíssimas. Existem violações que marcam para sempre. Existem traumas que não se resolvem de um dia para o outro. Existem situações em que a aproximação da pessoa que te feriu seria até mesmo perigosa, mas o perdão interior, o perdão do coração, é possível e é necessário não pelo bem da outra pessoa, mas pelo seu bem. Você não precisa ir abraçar quem te machucou. Você não precisa fingir que está tudo bem. Você não precisa se colocar em situação de novo sofrimento. Mas você pode, com a ajuda de Deus, começar o processo. E às vezes, esse processo começa com uma oração pequenininha, quase sussurrada. Senhor, eu não consigo perdoar, mas eu quero querer perdoar. Ajuda-me. Isso já é um começo. Isso já é suficiente para que a graça de Deus comece a trabalhar no seu interior.
Comece a rezar pela salvação de quem te feriu. Não precisa sentir nada de especial no começo. Reze como um ato de vontade, como uma decisão. E com o tempo, você vai perceber que algo vai mudando lá dentro. A ferida vai cicatrizando, o peso vai aliviando, a paz vai chegando. Deus faz milagres. E um dos maiores milagres que Ele faz é transformar um coração endurecido pelo ódio num coração capaz de amar novamente. A Quaresma, como tempo de reconciliação concreta, a Quaresma não é um tempo de abstrações bonitas, é um tempo de atitudes concretas, é um tempo de fazer. Por isso, hoje quero te lançar um desafio quaresmal. Não é fácil, mas é transformador. Pense em alguém com quem você está de mal, alguém com quem você perdeu o contato por causa de uma briga, de uma mágoa, de uma incompreensão. Alguém da sua família, um irmão, uma irmã, um filho, um pai, uma mãe, com quem a relação está estremecida ou rompida. Um amigo que te traiu, um colega que te prejudicou. E pergunte-se honestamente: existe alguma coisa que eu possa fazer para dar um passo em direção à reconciliação? Às vezes esse passo é uma ligação telefônica, uma mensagem simples, um encontro para uma conversa franca e humilde, um pedido de perdão pela sua parte naquilo que deu errado, porque nas relações humanas, raramente a culpa é só de um lado. Às vezes o passo é interior, é apenas decidir, parar de alimentar a mágoa, parar de falar mal da pessoa, parar de torcer o mal para ela. Às vezes o passo é ir à confissão e entregar ao Senhor tudo aquilo que você tem guardado. Qualquer passo em direção à reconciliação é um passo em direção a Deus, porque Deus é amor. E onde há amor a Deus, uma oração do coração, Senhor Jesus, que conheces as profundezas do coração humano, que sabes de todas as feridas que carregamos, de todas as mágoas que guardamos, de todos os rancores que nos aprisionam. Vem, Senhor, vem com o teu amor que cura, vem com a tua graça que transforma, vem com a tua misericórdia que não tem fim. Dá-nos, Senhor, a coragem de perdoar, não a coragem fácil e superficial, mas a coragem profunda, a coragem que nasce da fé, a coragem que reconhece que sem ti nada somos capazes de fazer. Cura nossas feridas antigas, aquelas que já esquecemos de onde vieram, mas que ainda doem lá no fundo. Liberta-nos do peso do ressentimento que nos curva e nos impede de caminhar eretos na tua presença. E dá-nos também a humildade de pedir perdão, a humildade de reconhecer que também nós falhamos, que também nós magoamos, que também nós precisamos da misericórdia dos outros e da tua. Que esta Quaresma seja para cada um de nós um tempo de verdadeira reconciliação com Deus, com o próximo e conosco mesmos. Pela tua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ficai conosco, Senhor. Amém. Bênção final. O Senhor esteja convosco. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre tudo aquilo que você toca e que você ama. Que esta sexta-feira seja um dia de graça para você. Que o Senhor abra o seu coração para o perdão, para a reconciliação, para a misericórdia. Você não precisa carregar esse peso sozinho. Entrega para Deus. Ele aguenta, Ele carrega, Ele transforma. Tenha uma sexta-feira abençoada na luz do Senhor. E que a paz de Cristo, que o mundo não pode dar, habite permanentemente no seu coração. Que Deus te abençoe. Amém. Chamada para inscrição muito importante. Meu querido irmão, minha querida irmã,
se esse momento de oração tocou o seu coração, se essas palavras chegaram até você como uma mensagem especial de Deus para a sua vida neste dia. Então eu tenho um pedido muito especial para te fazer. Se inscreva agora mesmo no nosso canal. Clica no botão vermelho de inscrição que está aqui embaixo do vídeo. É rápido, é gratuito e vai fazer uma diferença enorme para que este canal continue crescendo e levando a palavra de Deus para cada vez mais pessoas. E não esqueça de ativar o sininho de notificações, aquele ícone de campainha ao lado do botão de inscrição. Ativa ele e seleciona a opção Todas as notificações, para que você seja avisado sempre que um novo vídeo for publicado. Assim, você não perde nenhum momento de oração, nenhuma reflexão, nenhuma pregação que o Senhor inspirar para este canal. Cada inscrito é uma alma que Deus coloca nesta família espiritual. Cada notificação ativada é uma pessoa a mais que vai receber a palavra de Deus no momento certo. Talvez exatamente quando mais precisar. E se este vídeo te ajudou, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Com um familiar, com um amigo, com aquela pessoa que você sabe que está passando por um momento difícil e que precisava exatamente de uma palavra sobre perdão e reconciliação. Às vezes, Deus usa as nossas mãos para levar a sua mensagem até onde ela precisa chegar. Seja instrumento de Deus. Compartilhe este vídeo, deixa também o seu like, o seu joinha aqui no vídeo. Além de abençoar este canal, você ajuda o YouTube a mostrar este conteúdo para mais pessoas que precisam de Deus. E nos conta nos comentários o que você precisa perdoar hoje. Qual oração você quer que a gente faça por você? Vamos criar uma corrente de oração aqui nos comentários. Escreve o nome da sua intenção e saiba que você não está sozinho. Tem muita gente aqui rezando junto com você. Este canal é a sua casa espiritual na internet. Seja bem-vindo, volte sempre e que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.